Conhecimento financeiro básico que todo mundo deveria ter, começando por impostos. Imagina o seguinte: você passou o mês inteiro trabalhando, plantão, horas extras, reunião que poderia ter sido um e-mail. Finalmente chega o dia do pagamento. Você abre o aplicativo do banco e o número na tela é menor do que o combinado. Você abre a folha de pagamento para entender o que aconteceu e encontra uma lista de descontos com nomes que você não faz ideia do que significam. Bem-vindo ao sistema tributário brasileiro. Na teoria, o imposto é o preço de viver em uma sociedade com estrada asfaltada, hospital público e bombeiro que aparece quando você liga. O problema é que no Brasil, esse preço costuma ser alto, confuso e distribuído de um jeito no mínimo duvidoso. Existem basicamente três tipos de impostos que afetam sua vida diretamente: o imposto de renda, que incide sobre o que você ganha, o ICMS e o IOF, que incidem sobre o que você gasta, e o imposto sobre ganho de capital, que incide sobre o que seus investimentos renderam enquanto você estava dormindo. O INSS é um caso à parte. É um desconto compulsório que vai para sua aposentadoria futura, pelo menos em teoria. Na prática, é um sistema em desequilíbrio, onde você paga hoje e torce para que ele ainda exista quando chegar a sua vez de receber. E a declaração de imposto de renda? Essa parte é curiosa. O governo sabe exatamente quanto você deve, mas faz você calcular sozinho. Se acertar, você não fez mais que a sua obrigação. Se errar, digamos que você vai ter problemas. É quase como uma prova da escola, onde o professor já tem a resposta e só quer ver se você sabe também. Mas o ponto aqui não é simplesmente odiar pagar imposto. O ponto é entender que ele existe, que ele é extremamente alto no Brasil e que quanto antes você entender como ele funciona, menor é a chance de ser pego de surpresa. Quando você deposita dinheiro no banco, existe uma imagem mental que quase todo mundo tem. Um cofre enorme com paredes de aço, câmeras em todo canto e o seu dinheiro lá dentro numa caixinha com o seu nome. Essa imagem está errada. No momento em que você deposita R$ 1.000, o banco pega a maior parte desse dinheiro e empresta para outra pessoa. Pode ser um empresário financiando estoque, um casal comprando apartamento ou alguém parcelando uma moto. O banco é, na essência, um intermediário. Ele pega dinheiro de quem tem e empresta para quem precisa, cobrando mais caro no empréstimo do que paga para quem depositou. Essa diferença é o lucro dele, e é por isso que banco no Brasil está sempre entre as empresas mais lucrativas do país. Esse sistema tem nome: reserva fracionária. Os bancos só precisam manter uma fração do dinheiro disponível, porque estatisticamente não é todo mundo que vai sacar tudo ao mesmo tempo. Funciona bem na maioria dos dias. Nos dias em que não funciona, a gente chama de crise financeira. Por que você ainda deveria usar banco então? Porque é conveniente, porque transações digitais são mais seguras que dinheiro vivo guardado na carteira. E porque no Brasil temos o Fundo Garantidor de Créditos, que protege até R$ 250.000 por CPF. Se o banco quebrar, esse valor é devolvido. O que você não deve fazer é confundir guardar dinheiro no banco com investimento. São coisas diferentes. Uma mantém seu dinheiro acessível, a outra faz ele crescer. Mas já já chegamos lá. Juros são o aluguel do dinheiro. Quando você pega dinheiro emprestado, paga juros por usar o dinheiro de outra pessoa. Quando você investe, recebe juros por emprestar o seu dinheiro para o mercado. A lógica é simples, o impacto não é. No Brasil, os juros têm dois rostos completamente diferentes, dependendo de qual lado da mesa você está sentado. Do lado do crédito, os juros brasileiros são alguns dos mais altos do mundo. O rotativo do cartão de crédito pode ultrapassar 400% ao ano. Isso significa que uma dívida de R$ 1.000 ignorada por 12 meses pode virar mais de 5.000. Não é exagero, é matemática. E é exatamente o mecanismo que mantém milhões de brasileiros presos num ciclo de dívida que parece impossível de sair, porque na prática é difícil mesmo. Do lado do investimento, os juros compostos são a força mais poderosa da construção de riqueza. Juros simples calculam sempre sobre o valor original. Juros compostos calculam sobre o valor acumulado, ou seja, você ganha juros sobre os juros que já ganhou. Com o tempo, isso cria uma curva de crescimento que começa devagar e depois acelera de um jeito que parece mágica. A diferença entre quem usa juros a favor e quem é esmagado por eles não é sorte,
é entender em qual lado da equação você está em cada decisão financeira. Dívida cara. Elimine o mais rápido possível. Investimento rendendo. Deixe quieto e dê tempo. Juros não têm opinião sobre você. Eles trabalham com a mesma eficiência para te afundar ou para te enriquecer. Você escolhe para qual lado eles trabalham. Você lembra de quanto custava um quilo de carne há 5 anos? Ou uma passagem de ônibus? Ou aquele lanche que você pedia toda sexta? Pois é, tudo ficou mais caro, mas seu salário não subiu na mesma proporção. Essa sensação de o dinheiro não render como deveria tem nome: inflação. Inflação é a perda gradual do poder de compra da moeda. Sua nota de R$ 100 continua sendo R$ 100, mas compra menos do que comprava antes. O dinheiro envelhece, e no Brasil ele envelhece rápido. Por que isso acontece? Às vezes tem dinheiro demais circulando e produto de menos para comprar, aí o preço sobe. Às vezes é problema de produção, ou o dólar que sobe e encarece os produtos importados, ou o combustível que encarece o valor do frete de tudo. Um pouco de inflação é normal e até saudável. O Banco Central brasileiro tem meta de manter em torno de 3% ao ano. O problema é quando estoura, como aconteceu várias vezes na história do Brasil, quando a inflação chegou a mais de 80% ao mês nos anos 80. As pessoas corriam ao supermercado de manhã porque à tarde o preço já tinha subido. Hoje não chegamos a isso, mas a inflação ainda corrói. E o maior erro que a maioria dos brasileiros comete é deixar dinheiro parado em conta corrente ou poupança, rendendo menos que a inflação. Na prática, você está perdendo dinheiro todo mês sem gastar nada. Combater a inflação não é só tarefa do governo, é sua também. E a principal ferramenta que você tem para fazer isso é o que vamos abordar no próximo tema. Investir não é coisa de rico, é o que te faz ficar menos pobre ao longo do tempo. A lógica é direta. Em vez de trocar seu tempo por dinheiro, você coloca seu dinheiro para trabalhar e ele gera mais dinheiro. O problema é que a palavra investimento virou sinônimo de coisa complicada, arriscada e exclusiva de quem já tem muito, mas isso não é verdade. No Brasil, você tem algumas opções interessantes. O Tesouro Direto, que é emprestar dinheiro para o governo e receber de volta com juros, é considerado o investimento mais seguro do país. O CDB, que é emprestar dinheiro para o banco, geralmente com rendimento melhor que a poupança e com proteção do Fundo Garantidor de Créditos. Fundos de investimento, que são cestas diversificadas gerenciadas por especialistas. E a Bolsa de Valores, onde você compra pequenas partes de empresas reais e cresce junto com elas, com mais risco, mas também mais potencial. Investir não exige adivinhar o futuro nem acompanhar gráfico o dia inteiro. Exige consistência, diversificação e paciência. A maioria das pessoas que construiu patrimônio de verdade não fez isso numa tacada só. Fez investindo todo mês durante anos, sem parar, sem tentar acertar o melhor momento e sem pressa. O maior inimigo do investidor brasileiro não é a bolsa caindo, é a inércia. É deixar o dinheiro na poupança rendendo menos que a inflação porque parece mais seguro e mais fácil. A poupança pode até te dar paz hoje, mas no futuro ela vai cobrar muito caro. Aqui está algo que ninguém te conta quando você é jovem, porque jovem não valoriza o que não sente falta ainda. Tempo é a única coisa que o dinheiro não consegue comprar. Dos investimentos, tempo não é apenas útil, é o mecanismo principal. Uma pessoa que investe R$ 1.000 por mês dos 25 aos 35 anos e depois para de investir, ainda pode chegar à aposentadoria com um patrimônio alto, às vezes comparável ao de alguém que começou apenas aos 35 anos e investiu valores maiores por décadas. Isso acontece por causa dos juros compostos. Quanto mais cedo o dinheiro começa a render, mais tempo ele tem para crescer sobre si mesmo. Não é mágica, é a matemática dos juros compostos trabalhando por mais tempo. Mas tempo vai além dos investimentos. É o ativo por trás de toda decisão financeira que você adia. Cada mês que você espera para quitar uma dívida cara, os juros trabalham contra você. Cada mês que você espera para começar a investir, os juros deixam de trabalhar para você. O custo do atraso é invisível, mas é real. A maioria das pessoas espera ter mais dinheiro para começar a cuidar do dinheiro, mas o sistema funciona ao contrário. Você começa com pouco, cedo e o tempo faz o resto. A escola não te ensinou isso, seu trabalho não te ensina isso. O sistema em geral prefere que você não descubra isso. Agora você sabe.